Olá, sejam todos bem-vindos ao Ela Tá On, podcast voltado ao universo feminino. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mulher na Bíblia. Ou melhor, a importância da mulher na Bíblia. E para me ajudar com esse assunto, eu trouxe um amigo, Luiz Fernando, para me ajudar. Seja bem-vindo, Luiz. Eu que agradeço, Vânia. É uma honra tremenda estar aqui com você, poder compartilhar. E eu agradeço demais esse convite com essa mulher aqui extraordinária. Muito obrigada. Luiz, para a gente começar, eu sempre peço para a pessoa se apresentar. Então diga para nós, para todos que estão ouvindo, quem é o Luiz Fernando hoje? Hoje o Luiz Fernando é um rapaz de 37 anos. Jovem, um jovem rapaz de 37 anos, o qual ele é casado já há quase 10 anos, tem um filho de 1 ano e 4 meses. E é um apaixonado pela Bíblia, um apaixonado por essa área espiritual. Tenho diversas formações na área de marketing, mas principalmente a área que eu mais gosto é a arte de programação neurolinguística. Dentro da questão da hipnose, dentro da questão da mente, da psique. Porque eu entendo que nós somos espírito, nós temos uma alma e nós moramos num corpo. E a nossa maior dificuldade hoje é a alma. Então o Luiz, ele é um apaixonado por estudar essa alma. que legal. Eu conheço um pouquinho de você e eu sei que você é um cara que estuda e se dedica muito. Luiz, só em termos de curiosidade, quantas vezes você leu a Bíblia mesmo já? Inteira? 3 vezes. 3 vezes, né? E tá. Então, e você é um rapaz assim que tá sempre pregando, sempre falando de Deus e sempre buscando e sempre estudando, né? Isso. Pra gente começar assim, o que você destacaria da importância da mulher na Bíblia hoje? Porque a gente vem nessa onda do feminino, né? Do feminino, do empoderamento e tal, mas às vezes a gente esquece um pouco. E muita gente também, muitas vezes erroneamente, diz que a Bíblia é machista, que Deus é sexista, mas quando a gente começa a estudar, a gente vê que não é bem assim, correto? Sim. E o que você destaca nisso, que te chama mais atenção, assim? Na verdade, vamos começar entendendo como que funcionam essas coisas, porque eu vou usar um exemplo aqui. Se eu for falar desta garrafa aqui para você, se eu perguntar para você, você tem uma definição sobre essa garrafa? Exato. E eu vou ter outra. Cada um tem um jeito de pensar, cada um tem um jeito de agir, certo? Conforme você aprendeu com seu pai, com a sua mãe, com quem você conviveu, com os seus programadores, que sejam ali os professores, avô, avó. Então, nós somos programados. E isso na parte da mulher, do feminino, também nós somos programados. Tem gente que acha que mulher é um sexo frágil, tem gente que acha que mulher é um sexo forte. Então, aonde que a gente tem a nossa razão? Ninguém tem razão. Aí o que o Luiz faz? O Luiz tem a experiência de vida dele também. Conheci ali mulher através da minha mãe, da minha avó, da minha irmã e tudo mais. Só que aonde que está para mim, Luiz, o manual? Para eu saber quais são os deveres da mulher, quem é a mulher, quem é o homem, quem é o filho, quem é o pai. A palavra de Deus, que é o nosso manual. Então eu posso ter um conceito sobre mulher. Mas será que meu conceito está alinhado com a palavra de Deus? Se ele estiver alinhado, fico feliz. Se ele não estiver alinhado, eu vou ter que ressignificar isso daí. Entendi. E quando a gente fala na criação, pela palavra e tal, a gente tem muitas pessoas que dizem que a mulher ela é inferior ao homem porque ela foi criada depois do homem, né? E tem muitos que rebatem. Se fosse assim, então os animais seriam superiores ao homem, né? Porque eles foram criados antes do que o homem. Porque o homem foi criado no último dia. Exatamente. E não é bem assim, né? Mas assim, se a gente pegar tudo que vem normalmente depois, principalmente quando é do mesmo segmento, a gente chama de upgrade. É algo para melhorar, é algo para somar. Então, se num ser humano... iPhone, né? Começou no 1, já tá no 13, Exatamente. 15. E para você ter o 13, você tem que passar pelo 12. Pelo 12. É bem pegando assim. a Vitória Souza, né? Brincando só um pouquinho aqui. Então, o homem, ele foi criado, até se você for pegar a palavra no original lá, acho que é sisos, não lembro como é que é a palavra original. Se eu falar aqui é besteira. Então, se alguém pegar lá no original, o homem ele foi meio que feito a marretada. A mulher foi feito esculpida.
A palavra no original ela muda no sentido quando é criado o homem e depois é criada a mulher. Então a mulher é como se fosse um upgrade ou um algo a mais do homem. E é uma coisa muito interessante que depois que Adão e Eva eles pecam ali e eles levam a sentença de Deus e tudo mais, até ali a mulher não tinha um nome. Ela só era chamada de mulher. Adão tinha o nome de Adão. Certo? E quando ela sai ali, que eles são expulsos, entre aspas, do Éden, aí Adão dá um nome para a mulher, que se chama Eva. Eu achei linda a tradução do nome de Eva. Qual eu não que é? conhecia. Conta aí pra nós. Aquela que carrega a vida. Exatamente. Eu achei fantástico quando eu descobri. Exatamente. Então, a mulher, ela é... Eu vou falar assim, se não fosse a mulher, onde é que nós homens estaríamos? Então, aí... Perdidos. Eu vou usar a minha vida como experiência. Se não fosse a minha esposa, eu acho que eu já estava até morto já. Não sei onde é que eu estava nesse momento. Entende? Então, a mulher, ela é uma referência justamente que fala o nome dela, gera vida. Tanto que a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Entende? Então, quando... eu já vou jogar a Bíblia aqui. Quando fala assim, que a palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, ao homem, ao esposo, as pessoas entendem submissão como ser capacho. Entende? Ou ter que se submeter a coisas machistas. Não, submissão, aqui ele está falando que é debaixo da mesma missão. Andar lado a lado. Tanto que o próprio pai, ele tira a mulher da onde? Do lado. Nem de cima e nem de baixo. Ele tira do lado. Então o que a gente vê? Que é para caminhar junto. É para somar com o mesmo propósito. Verdade. E qual que é o propósito? Aí podem estar perguntando, qual que é o propósito então, Liz? O propósito que o homem foi criado e a mulher foi criada foi para governar nessa terra, sobre os peixes, sobre o mar, sobre tudo. Só que o que acontece? Quando o homem foi criado para isso e a mulher veio também para ter essa submissão, ou seja, estar na mesma missão de governar junto com ele, infelizmente, eles entregaram a chave desse governo também para o inimigo. Aí que começou a nascer a parte ruim da coisa. Entende? Sim. E aí, o inimigo, sabendo disso, ele traz a divisão entre o homem e a mulher. Exatamente. E eu li também, porque antes de fazer um podcast, eu gosto de estudar um pouco sobre o assunto, pelo menos ler alguma coisa, me inteirar um pouquinho, né? E eu li também que Deus, ele diz que ele veio para todos e ele é para todos. Porque Deus é amor. Correto? Me corrija se eu estiver errado. Se você leu a Bíblia 3 vezes, eu só estudo algumas partes. E ao longo da Bíblia, nós temos muitas mulheres que são citadas. Nós temos mulheres famosas, tipo a Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, nós temos Marta, nós temos Ruth, nós temos a mulher samaritana, nós temos muitas assim. E muitas delas foram empreendedoras, outras foram mães de nação, né? A esposa de Abraão. Abraão teve quantas esposas? Abraão, ele teve uma esposa só, que foi a Sara. Sim, mas só ele teve uma serva, a qual, como Sara é estéril, e Deus tinha prometido um filho para ele com 75 anos. E ele demorou 25 anos para essa promessa se cumprir. Imagine quanta coisa não passou na cabeça desse senhor, que eles falavam, nós já estamos idosos, já como que a gente vai gerar um filho? Aí a Sara, querendo ajudar Abraão, ela falou, então se deita com a serva. Sim. Foi quando nasceu Ismael. Aí depois Deus falou que não era isso que ele queria, e deu um mó rolo e tudo mais, porque o homem às vezes quer dar uma ajudinha para Deus. E aí é que acaba dando o B.O. Aí depois veio a promessa que foi Isaac. Que daí é um tempo diferente, né? Sim. O tempo de Deus é o tempo do relógio é diferente. É o Cronos e o Kairos. Exatamente, por aí. E dentro disso nós temos, assim,
muitas mulheres, né? Tem a Débora, que foi juíza. Sim. Teve O homem, só para você entender, questão da Débora e tal, que foi juíza. O homem, ele foi levantado para resolver questões e fazer a linha de frente. Tanto que ele é o sacerdote da casa. E hoje ele continua ainda sendo o sacerdote da casa. E o que esse sacerdote faz? Ele traz a proteção. Ele traz a provisão. Ele dá a vida pela esposa. Pela noiva. Entende? Depois a gente pode até, tem alguns versículos que eu anotei, porque se eu for deixar pra minha cabeça gravar, eu não gravo. Eu sei que tá escrito, mas se você perguntar onde é que tá, às vezes eu não sei, né? Aí, o que acontece? E a mulher, ela foi criada realmente para edificar o lar, para ver detalhes, coisas que o homem não vê, e vice-versa. Tanto que o homem, se você for ver geneticamente, Deus criou ele com um porte físico e tudo mais, um pouco mais avantajado para serviços desta forma. Sim. E a mulher com sentidos mais aguçados para outro tipo de serviço. Certo? Mas todos para o mesmo objetivo, que é governar e louvar a Deus. Entende? Só que o que acontece? Como cresceram nesse período de força bruta, onde o intelecto ele não era tão que nem é hoje, aí o homem começou a subjugar, em vez de submissão, começou, né, essa subjugar a mulher, que a gente chama de um período patriarcal, ou se quiser chamar de machista, de brutalidade, de alguma coisa assim, para ficar mais light, patriarcal. Aí o que acontece? As mulheres eram colocadas como um objeto. E se desenvolveu uma cultura em cima disso. Só que o errado é falar que a Bíblia é machista ou Deus é machista, sexista ou, sei lá, misógino, o que quiser chamar. Certo? Nunca foi. Uma prova disso foi quando Jesus, Deus, se esvaziou de si mesmo, ele veio ensinar como tratar as mulheres. E eu digo foi assim, totalmente diferente. Eu digo, às vezes brincando assim com as meninas, conversando assim, eu sempre brinco, assim, não, mas Jesus e Deus foram os primeiros que empoderaram e deram poder, porque Jesus, ele andava com a Madalena, né, tinha a Maria, irmã de Lázaro, que estava sempre junto. A mulher foi tão importante que foi através de uma mulher que nasceu o Filho de Deus. Sim. Ele não precisava ter nascido de Maria. Ele podia ter simplesmente nascido. Se você for parar para pensar, a Maria, ela foi assim extraordinária. Nossa. Porque naquela época já era muito machista, certo? E ela novinha, acho que ela tinha 14 anos, alguma coisa assim. Porque naquele período era isso. Não era uma mulher que agora a gente com 30 anos, 40. Não, era uma menina, uma moça. Na cultura, pelo que eu estava pesquisando, na cultura, as mulheres naquela época casavam muito cedo. Muito cedo. Então, 14, 15, 16 anos já estavam casadas. Eles consideravam a pessoa maior e apta a partir dos 12 anos, até porque o bar mitzvah vem através dos 12 anos, como se fosse o debutante do menino, né? Que é o bar mitzvah deles lá, que eles fazem toda uma cerimônia da período de Deus. E, como ela era muito nova, pensa, Deus deu uma profecia, tudo mais, que Jesus viria de uma virgem, chegou para ela, falou que seria ela, profetizou para a cunhada dela também, para falar que nasceria um profeta do ventre, que seria o primo de Jesus, que é João Batista, que é um pouco mais velho do que Jesus. Aí naquela época, pensa José, sabendo que a mulher dele está grávida, e eles nunca tiveram relação sexual. E Maria, sabendo que ela estaria grávida e nem estava casada ainda, nem tinha consumado o ato. Ia falar que ela tinha fornicado, que ela tinha feito as coisas antes. Então ela teve que suportar uma pressão, uma opressão muito forte. Porque naquela época a cidade deles tinha no máximo 50 pessoas. Não é que nem hoje aqui em Cascavel que tem 350 mil habitantes. E mesmo assim um sabe da vida do outro que mora lá do outro lado. Imagina uma vilinha pequena com 50 pessoas, todo mundo falava de todo mundo. E ali era muito fácil para discriminar. Tanto que chega um ponto que Maria tem que sair de lá e ir lá para casa da irmã dela. Para poder ficar na casa lá. E José, nesse período, se você for pesquisar historicamente, eles até meio que separaram. José foi para um lado, Maria foi para o outro. Até que depois o anjo foi conversar com José e falou: isso daqui vem de Deus. Aí acalmou os anos e tudo mais.
Entende? Então foi um processo que a gente não consegue imaginar hoje o que essa Maria passou, o que esse José passou, o que essa pessoa dentro desse contexto passou. Que na história é muito resumida, não vai contar com riqueza de detalhes. Daí você tem que procurar em literaturas fora, em arqueologia e tudo mais. Mas assim, Maria foi uma das mulheres assim mais porreta, digamos, para aguentar tudo isso. Eu imagino, não deve ter sido fácil. Outra mãe que eu admiro muito na Bíblia é a mãe de Moisés. Porque Sim. pegar o Moisés, botar no cestinho e confiar que ia ficar tudo bem, eu não tenho essa capacidade, não. Cara. É muita confiança. Exatamente. Então, assim, é Deus. A gente vê que não tem outro caminho. É Deus. Então, se você for parar pra pensar, Moisés foi, depois passou lá pela cultura egípcia, ficou 40 anos na cultura egípcia, aí ele teve que fugir pro deserto porque ele matou um egípcio, aí ele ficou 40 anos no deserto, dele casou, dele conheceu o sogro Jetro e tal, aí Deus falou com ele e ficou mais 40 anos no deserto, então foi uma loucuragem a vida dele. E tudo isso a mãe dele acompanhando ele e deu o privilégio para ele cuidar dele ainda dentro do palácio. Que Deus usou ali uma para falar com a outra, para falar com a princesa e tal. Falar, princesa, tem uma mulher hebreia que pode cuidar desse bebê. E era justamente a mãe dele. Que cuidou dele, só que lá no palácio. Foi a Miriam, né? Que é a irmã dele que foi falar com Miriam é a irmã de Moisés. Eu me lembro dessa história. É uma história que me marcou muito. E dentro disso, como que você acha que Deus vê a mulher? Você disse que a mulher foi esculpida. Sim. Né? Então Deus deve ter um olhar, não que ele olhe diferente para a mulher e para o homem, mas como que você acha que é o olhar de Deus para a mulher? Bom, a opinião minha é muito sua, superficial, né? Porque Deus é Deus, mas eu vejo que ele olha o homem e a mulher da mesma forma, não tem distinção. Ele olha para o ser humano, cada um com as suas limitações, cada um com as suas falhas. E aquilo que você falou, Deus, ele é amor. A palavra declara isso, que ele é amor. Só que a gente não pode confundir amor com sentimento. Amor não é sentimento, o amor é uma escolha. Deus escolheu e ele não volta atrás. Então, ele escolheu. Ele escolheu o quê? Cuidar de nós. Ele escolheu se entregar por nós. E ele escolheu que vai ter uma data predeterminada que todos vão voltar a morar com ele. Nossa vida aqui é passageira. Então, se nós temos essa ânsia, se nós temos esse desejo, se nós temos essa de querer morar com Deus, imagine ele. Mas por que ele não faz? Eu não sei. Deus é Deus e ele colocou os tempos dele. O tempo dele é diferente do nosso, eu não sei. Só que, respondendo a tua pergunta, eu vejo que ele olha da mesma forma para o homem e para a mulher, com amor. Aí fala, Deus é amor, mas não pode esquecer que Deus é justiça. Sim, Deus ele é justiça. Só que vamos lá, Luiz falando aqui, né? Tanto para homem quanto para mulher. E o pai me deu assim uma oportunidade de ser pai também, né? Você também ser mãe, tudo mais. E quando a gente tem essa oportunidade, a gente vive isso, muda. A nossa visão de mundo, ela muda. A nossa visão de pessoas muda. Não é a mesma coisa ser tio. Quando eu fui tio, foi muito massa. Eu, pra mim, criança, não fedia e não cheirava. Quando veio a minha sobrinha, eu passei a amar a criança. Só que quando veio meu filho, o amor é diferente. É totalmente diferente. Ele pode estar chorando, eu posso estar morrendo de cansaço. Cara, mas eu tô preocupado com ele, em saber se ele tá bem. Em dar todo o suporte para ele. Ele é uma pessoa indefesa, ele não escolheu vir ao mundo. Eu fui uma ferramenta através de Deus que trouxe ele ao mundo. Eu sou responsável por ele. E se ele faz cocô na fralda, eu não acho ruim. Eu vou lá e troco com alegria. De verdade, eu não tenho problema com isso. Entende? Entendo. E se eu acabei de trocar e de repente ele faz de novo, eu não fico bravo, eu vou lá e troco. E dou glória a Deus porque tem uma fralda. Porque eu tenho leite para dar para ele, porque ele tem uma cama para dormir, sabe? Eu sou grato por essas coisas. Eu,
um pai totalmente falho, totalmente humano, sujeito a essas brechas que a gente vê. Imagine o nosso pai que é pura luz. Quando ele olha para nós, quem criou? Foi ele. Sim. E quem é responsável? Ele também. É ele. Você entende? Então, assim, se a gente falar, mas tem muita pessoa que vai pro inferno, Deus vai condenar pro inferno. Não, ele deu o livre-arbítrio. Você pode escolher, ele não é um pai, você não vai sair do meu lado, você é opressor, não é carrasco, ele não segura ninguém, entende? Ele simplesmente deixa a porta aberta. Porque quando Adão foi lá e comeu junto com Eva, eles ficaram sabendo do bem e do mal. Então, antes eles só conheciam o bem, só a luz. Agora eles conhecem luz e trevas. Tem pessoas que optam em viver na treva. Tem pessoas que optam em viver na luz. Então ele deixou aberto. Se a Vânia e o Luiz, eles querem estar perto do pai, mas mesmo assim, eles pecam, eles erram, só que depois eles vão lá e choram, eles falam, pai, o que eu faço? Cara, eles sabem do teu coração. Eles sabem que enquanto você estiver aqui, tanto homem quanto mulher, não tem distinção, ele ama da mesma forma. E ele vai cuidar de você. Ele deu uma porta. Ele deu uma chave e uma porta que se chama Jesus. Só tem um caminho. Só tem uma verdade. Só tem uma vida. Por isso que fala que a porta é estreita. Porque só tem uma. Já para as trevas está cheio de porta por aí. Você entende? Então eu vejo que Deus olha para nós com amor. Ele já tem até um plano de resgate. Na verdade, quando Adão e Eva saíram do paraíso, ele já deu a profecia para Eva, né? Diz que para sairia dela o Salvador. Eu tô me emocionando. Eu tô vendo aqui. que você tá emocionado. Então, que sairia dela o Salvador, né? Tanto que quando ela teve o Caim e Abel, ela tinha certeza que ia sair deles o Salvador, né? E eu acho muito bonito. Eu achei assim... Ela falou, né? Falou que a serpente iria ferir o calcanhar do Messias, só que o Messias iria ferir a cabeça da serpente. Ele ia pisar na cabeça da serpente. O que é mortal? Ferir o calcanhar ou a cabeça? A cabeça. E quando Satanás feriu Jesus lá na cruz e tudo mais, beleza. Só que vai chegar um momento que ele vai ferir a cabeça. Ele não feriu a cabeça ainda. Bem assim. E a gente vê na Bíblia que os homens, como você falou da época dos patriarcas lá e tal, né? Que a mulher, ela foi muito banalizada nessa época, né? E muito subjugada. Por ela ser fisicamente menor e mais fraca do que o homem, né? Porque fisicamente a mulher né? Sim. Tem as exceções, óbvio. Os hormônios, a forma muscular é totalmente diferente. Então ele já foi criado para ser fisicamente mais forte. Só que você pode ver que intelectualmente a mulher é mais forte que o homem. Ela é, digamos assim, o QI, o raciocínio dela, os detalhes é diferente. Entende? O homem, ele foi criado, lógico, existem exceções, sempre vai existir exceções. Vão ter mulheres que são 10 vezes mais fortes que algum homem por aí e vice-versa. Mas a regra é essa. Eu acho um ponto bem interessante. Quando eu estava montando o esqueleto do podcast e pesquisando e estudando algumas coisas, eu conversei com uma amiga e ela me disse assim, mas você vai levar homens também? Eu falei assim, olha, não sei, né? Porque hoje existe muito essa diferença, né? As mulheres querem ser separadas do homem, o homem da mulher, e cada um que parece que eles ficam brigando entre si por uma coisa que é para os dois, né? E aí a gente conversando, ele falou assim, não, acho que o homem e a mulher, eles têm que andar juntos, que essa é a missão deles, né? Sim. E esse foi um ponto que me fez mudar algumas coisas no podcast, né? Tanto que estão vindo vários homens agora, mas assim, é um ponto que às vezes a gente não pensa, porque com essa história de empoderamento e a mulher vai, trabalha e faz isso e faz aquilo, a gente ainda tem um direito de escolher, né? A gente ainda tem essa questão de escolher trabalhar fora, de escolher cuidar da casa, de escolher se dedicar, de escolher estar ali. E, então, assim,
isso, na época do patriarcado, na época dos patriarcas, isso não era tão comum e tão permitido, né? A mulher era muito usada ali. E nessa época, mesmo assim, tiveram mulheres que se destacaram muito, Sim. né? Tipo, tem a própria Maria Madalena, Sim. que se arrependeu dos pecados dela. Inclusive, eu não sei se você assistiu, né? Ou se alguém assistiu o seriado, né? A série da Maria Madalena. Eu acho muito bacana. Quem tiver a oportunidade de assistir. Eu não sei se de fato é tudo aquilo, mas pelo que eu pesquisei, a história dela é muito próxima ao que tá na série. Eu não muito assisti a série, mas eu dei uma olhada na história dela, achei muito interessante, né? A história dela, assim. Sim. E tudo que eu vi. E não só ela, né? Mas tem várias mulheres. Tem bastante mulheres, até no Antigo e no Novo Testamento. Não tem assim, só teve no Antigo, só teve. Não, no Antigo e no Novo. Nós temos aí mulheres que foram, digamos assim, fizeram o papel dela de dar o suporte, de andar na submissão. Quando entra nesse pacote de andar em submissão, ou seja, na mesma missão, aí as coisas começam a fluir. O grande problema é quando um quer roubar o papel do outro. Entende? E hoje é uma coisa muito perigosa esse movimento feminista. Porque está querendo roubar um papel ou está querendo se posicionar de uma forma que, segundo o manual, não segundo o mundo, segundo o manual, acho que eu chamo de Bíblia. Segundo a Bíblia não está certo. Está muito fora. Entende? Qual que é a forma da mulher se posicionar conforme a Bíblia? É se posicionando segundo a vontade de Deus. Não a minha, não a sua, segundo a vontade do Pai. Exatamente. Entende? E como que eu faço, por exemplo, eu sou mulher, sou casado com um homem, a qual ele não é alinhado com a vontade do Pai. Você vai ter que orar e vai ter que buscar. Que a própria palavra fala que a nossa milícia, a nossa batalha não é contra a carne, é contra potestades e espíritos malignos, seres espirituais. Então a batalha ela se ganha no espiritual. Então se o teu marido de repente não está buscando a vontade do Pai, tem um filme muito legal que eu sempre indico, que é o Quarto de Guerra. Eu já vi esse filme, muito bom mesmo. Muito bom. O cara tá totalmente errado. A mulher tem a razão de chegar com os 2 pés no peito dele e mandar pra PQP. Só que não é a forma correta. Talvez no mundo seja. O que a vizinha fala, o que a amigo, o que o outro fala. Não vai e faz assim. Dá o troco. Não. Você tem que ir lá, dobrar o seu gelinho no seu quarto, no seu íntimo com Deus. Porque quem criou você? Deus. Quem criou eu? Deus. Então se eu estou tendo um problema com a minha esposa, eu vou falar com o Criador dele. Entende? Luiz, mas as pessoas não têm o livre-arbítrio? Arbítrio? Tem. Só que quando a gente casa, nós temos autoridade um sobre o outro. Nós se tornamos uma só carne, segundo a Bíblia. E não é só quando casa no cartório, na igreja. O casamento na Bíblia é quando tem o sexo. Então cuidado com quem vocês andam por aí, porque de repente está casando com alguma pessoa que não convém. E depois vem consequências a respeito disso, tá? Não vamos entrar no mérito agora, mas só para falar que dentro de um relacionamento, isso se vocês forem pesquisar, o casamento é realmente no sexo. É ali que as pessoas se tornam um. Tanto que, eu vou só abrir um parênteses aqui pra gente não se estender muito. De repente, a pessoa foi lá, teve sexo com a outra e começa a ter umas atitudes que ela não tinha antes. Porque ela ficou com um pedacinho daquela pessoa. E a outra pessoa ficou com um pedacinho seu. E assim vai. Aí se vai fazendo com um, vai fazendo com o outro, vira um Frankenstein. O braço de um, perna de outro, tá? Entende? Por isso que o pai fala que não é bom fazer isso. Que é pra se guardar pra uma pessoa só, pra não virar esse Frankenstein. Então, fechando parênteses aqui. Então, isso que o pai traz é as maneiras da gente combater isso. Não é através de feminismo, não é através de pressão, não é através de ficar impondo. É joelho no chão. Não adianta. Vamos deixar uma coisa bem esclarecida. É legal a mulher buscar merecimento, né, valorização, mercado de trabalho, o seu empoderamento, o domínio sobre o seu corpo, o domínio sobre as suas escolhas. É totalmente válido, sou totalmente a favor disso.
O que eu não gosto realmente é essa briga Sim. entre a mulher querer tomar o lugar do homem e vice-versa. Sabe, eu acho que cada um tem o Isso seu vem da papel. onde? Se a gente for parar pra pensar, da onde vem essa briga? De Conte onde isso. vem essa divisão? É o inimigo que traz. Começou lá no Éden, lá no jardim. Ele já começou por lá. E ele sabe que se ele colocar inimizade entre o homem e a mulher, já é meio caminho andado. Pra ele conquistar a gente para morar junto com ele no Lago de Fogo. Entende? Então, a gente precisa ser astuto como uma serpente, mas manso como uma pomba, a palavra fala. Eu não posso mirar ao ponto de fazer algo que vai te prejudicar porque eu quero conquistar o meu espaço. Entende? É isso que você está falando, é não brigar. Só que como que eu vou ajustar isso? Indo no manual. Não é do meu jeito, não é do seu jeito. Porque às vezes a nossa ideia pode ser boa, mas pode não ser correta. Esse é um ponto muito importante. Para a gente finalizar aqui, o que estaria dentro da Bíblia hoje recomendado para a mulher ser, que seria papel da mulher, e papel do homem? Todos nós temos um papel. Uhum. Deus falou para os discípulos, e junto com os discípulos estavam várias outras mulheres também. Quando a gente fala de discípulos, são os 12 homens ali. Mas junto com ele tinha mais de 70 discípulos, se for contar homens e mulheres. Certo? Ele falou assim, qual que é a missão de todos? Ir fazer discípulos e pregar o evangelho. Essa é a nossa missão. Todos nós temos que fazer isso. Todos nós temos que apoiar a isso. Eu estava pensando esses dias da seguinte forma. Eu, Luiz, o que eu estou fazendo para levar essa palavra de Deus para as pessoas? Estou fazendo nada. Eu estou querendo trocar meu carro, pegar um carro aí, sei lá, de 80 mil reais. Mas para quê? É vaidade. O próprio Salomão fala isso em Eclesiastes. Depois que ele passa por tudo, ele fala, cara, tudo isso é vaidade. Porque essa vida aqui é passageira. Não que a gente não possa ter um carro, ter um conforto, entregar algo melhor para minha casa, para minha família. Mas quantas pessoas estão passando necessidade por aí? Quantas pessoas não têm o que comer? Quantas pessoas não têm o que vestir? E você está pensando num carro de 80 mil reais? Quantas pessoas estão indo para o inferno? Isso não é um dever de homem apenas, é de homem e mulher. Esse é o objetivo em comum que nós temos. Aí Paulo, ele fala o seguinte para o homem ali. Se você quiser casar, e fala também para a mulher, casa. Eu não recomendo. Isso é recomendação de Paulo. Não quer dizer que a Bíblia fala que não. Paulo fala que ele fala dele mesmo. Não é Deus que falou com ele, não é anjo nem nada. É ele que está falando. Porque se você casar, você não pode se dedicar ao ministério. Você vai ter que se dedicar à sua família. Entende? Vai ter que dividir a sua atenção entre ministério e família. Então ele está falando aqui para homem e para mulher. Entende? Se você me permitiu, até abro aqui o dever claro. da mulher. A gente já lê de quebra o dever do homem, né? Acho que é em Efésios. Na minha Bíblia digital. Hoje com o celular é tudo online. Graças a Deus. E Isso aqui a gente tem na palma da mão muito fácil. E hoje a gente tem acesso a tanta informação, né, sobre o próprio costumes e da época da Bíblia. A gente tem acesso a arqueólogos que falam, que explicam, que comentam, sabe? E é muito interessante quando você começa a ver esse outro lado. Tem muita coisa. Só que dentro dessa, nós temos essa faca de dois gumes, né? Sim, tem muita coisa boa, mas muita coisa também que, é triste. Parece que é legal, parece que é bom, mas não faz sentido nenhum. Lá em Efésios 5, quem quiser ler todo o capítulo, pode ler. Mas ali a partir do verso 22, fala assim, vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Então você tem que cuidar do marido como se fizesse coisas para Deus. E para Deus a gente sabe que tem que ser com excelência, tem que ser com zelo. Porque o marido é o cabeça da mulher. Porque ele é a proteção. Entende? Também como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo.
De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. O que a gente faz para Cristo? A missão. Entende? Essa é a submissão. Cristo manda em nós? Ele é carrasco? Carrasco não. Então o marido não tem que ser. Entende? Já vamos chegar lá. Mas vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, para se apresentar como igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então qual que é a ideia aqui? É um cuidar do outro. É você, o seu bem-estar está acima do meu. E o meu bem-estar está acima do seu, para você, e vice-versa. Entende? Porque até a palavra fala, aquele que quiser ser o primeiro, que quiser ser o maior, sirva a todos. Então aquele que serve mais é o maior no reino dos céus. Então o que a gente veio aqui nessa terra fazer? Qual que é a missão? Tanto para homem quanto para mulher. Não tem distinção, para mim não tem distinção. Sim. É servir um ao outro. Eu tenho que te servir e você tem que me servir. Se eu fizer isso, eu vou estar fazendo o que o manual me indica, o que Deus está falando que eu tenho que fazer. E quando é marido e mulher, aí é mais ainda, você viu que o peso fica maior ainda, porque daí é como Cristo e a igreja. E a mulher amar o marido como o cabeça, como a Deus. Você viu como é? É isso que a gente tem que fazer. Não falar, não, eu tenho que ganhar a mesma coisa que a Vânia. Não aceito isso. Eu vou sair fazer protesto aí. Entende? Não. É eu servir, ficar feliz que você ganha. Quero ganhar mais? Vou lá e faço por merecer, vou atrás, corro, faço. Só que a minha batalha não é contra o meu patrão, não é contra a empresa, é joelhinho no chão e falar com quem manda em tudo. Aí a coisa funciona. É um ponto. Se eu começar a brigar aqui, vai dar M. É um ponto. E eu gostaria assim de deixar uma mensagem assim para as mulheres, que o pod é voltado para as mulheres, né? Que assim, eu acho muito interessante. Às vezes a gente pesquisa e segue pessoas na internet, nas redes sociais, e a gente se baseia na vida delas, né? Por que não se basear na vida de uma pessoa que foi considerada santa? Tipo, eu vou me basear na vida de Maria, na abdicação que ela teve, na devoção que ela teve, na entrega, na confiança, na força, na fé. Ela foi uma mulher que ergueu a cabeça, encarou tudo que tinha que encarar e foi lá. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu acho que é isso que a gente está precisando hoje se espelhar. Em exemplos de pessoas, porque a Bíblia é feita de pessoas. Né? Os personagens bíblicos são pessoas Sim. com fraquezas, que erraram, que acertaram, que tomaram decisões ruins, que tomaram decisões certas, foram heróis, não foram heróis, né? Se sujeitaram a algumas situações embaraçosas, que iam contra os costumes. Mas são pessoas que foram reais. E hoje existem historiadores, arqueólogos que comprovam essa realidade, esse ser real do ser humano da Bíblia. Entendeu? E a gente vê essas mulheres ali que, nessa época, que enfrentaram muita coisa e se sobressaíram. Tem a mulher samaritana mesmo, do poço, né? Sim. Que ela converteu toda a região dela. Naquela época era até quando Jesus chega no poço e a mulher samaritana também chega com o baldinho dela para pegar a água, ali Jesus pede um copo d'água para ela, um pouco de água para ela. Ela até se espanta porque homem nem falava com mulher direito, ainda mais um judeu falando com uma samaritana. Não podia, era duas coisas contra. Ela e o sendo homem mulher, no poço, porque o poço era um local feminino ainda. Exatamente.
E aí o que ela fala? Mas você, não sei o que, você é judeu, sou samaritana. Aí ele começa a conversar com ela super tranquilo, até profetiza. De igual para igual. De igual para igual, até profetiza, e ela fala do Messias, e ele fala, quem tá falando contigo aqui é o Messias. Aí, daí ele fala, chama teu marido, ela fala, eu não tenho marido. Ela fala bem, ele fala bem que você disse mesmo, porque o que você tá agora nem marido teu é. E ela já ia no horário do posto também, que não era um horário nobre. Não né? era convencional. Era Aí o que acontece? Aí ela entendeu que ele era o Messias, porque ele amou ela, ele tratou ela conforme tinha que tratar, e converteu não só ela, muita gente, uma geração. Então até uma coisa que eu vou falar aqui para as pessoas, falam, uma quebra de maldição. Cara, quebra de maldição é um posicionamento. Se de repente o teu pai, o teu marido ou alguém abusou de você psicologicamente ou fisicamente, cara, você tem o dever de chegar em você e falar, aqui não, daqui pra frente eu vou ensinar como que se faz, como que se trata uma mulher. E não ensinar a desprezar homens. Isso é verdade. Tem gente que ensina a desprezar o homem. Fecha o coração pro homem. Não. Ensina a amar o homem, mas também ensina a nova geração de homens a respeitar e amar a mulher também. Esse é um ponto muito importante, porque nós nos baseamos primeiro nos nossos pais, que é a nossa base familiar, a nossa formação. E querendo ou não, a gente imita eles, os nossos filhos imitam. Eu vejo atitudes na minha filha que são iguais às minhas na idade dela. E você vai perceber isso no teu filho. Ele vai imitar você em muitas coisas. E isso é absolutamente normal, natural, né? Então, nós somos o primeiro exemplo, o primeiro ministério de Deus na Terra é a família. Exato. E um dos mais importantes, eu acredito. E a gente sempre tem que pensar, o que a gente está fazendo? Está gerando vida ou está gerando morte? Muito importante esse ponto. Toda vez que você for tomar uma atitude, principalmente quando tiver com a cabeça quente, fala, será que isso aqui vai gerar vida ou vai gerar morte? Se não for gerar vida, esquece. Não faz. Entende? Porque é coisa da carne. É o inimigo como leãozinho tentando fazer a gente, né, fazer coisas que geram morte. Realmente. Bom, Luiz, muito obrigada por ter vindo. Foi muito rápido, né? Passa Nossa, muito rápido. a conversa se estende, né? Mas assim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, eu sei que essa questão do feminismo ele é muito polêmico. Tem pessoas e mulheres que defendem e a gente não tira totalmente a razão, porque tem mulheres que realmente passam por situações muito complicadas, Sim. né? E essas situações elas acabam realmente se fechando né? E tem homens também que não colaboram e tem outros que são diferentes. Então a gente tem que entender e saber separar a criação. Né? E se tem esse tipo de problema, procura uma ajuda adequada. Exatamente. Procura uma pessoa. Tem muito terapeuta, tem muito psicólogo, bacana. Só que também existe muito psicólogo e terapeuta que não conhece a palavra de Deus e vai te ensinar conforme o mundo. Então procura alguma coisa relacionada que entenda da palavra de Deus. Que aí essa pessoa vai ser usada como um canal de Deus para instruir. E sempre ore antes também. Pai, que aquela pessoa me ajude, que seja um canal de bênção. Porque se Deus usou, vou usar aqui até um jumentinho para falar com Balaão, vai usar qualquer pessoa. Isso é verdade. Entende? Só que a gente tem que estar disposto a ouvir. E na maioria das vezes, quando a gente faz essa oração a Deus, vai vir coisas que a gente vai ter que fazer que a gente não vai gostar, porque nós vamos ter que mudar. E a gente vai ver coisas também. Vai ter que limpar a casa. Exatamente. E outra coisa, gente, assim, a gente não veio ao mundo para ser maltratado, para ser esculachado, né? Ou para ser subjugado. Nem o homem, nem a mulher. Tanto o homem quanto a mulher tem um valor específico. Cada um tem o seu valor. E tá tudo certo. Desde que ambos se respeitem. Que eu acho que o respeito é um dos fatores fundamentais que está faltando na sociedade hoje. Não tem respeito. Quem dirá amor. Porque, cara, às vezes eu posso não gostar de você. Mas sem eu entender que o meu dever com você é te amar, muda. Aqui na minha cachola muda.
Eu vou te tratar diferente. É, exatamente. Aquilo que tu falou é muito real. Porque o amor, ele não é um sentimento. Ele é uma escolha. Ele é uma decisão. E existem vários tipos de amor. Você ama o teu filho Quem de uma quiser forma... ler 1 Coríntios 13, lá fala o que é o amor. Cara, fantástico. É aquilo lá. Não é nada que o conto de fadas conta, a novela conta. Aquilo lá que é o amor. Exatamente. E assim, gente, se espelhem em realmente pessoas que possam agregar valor à vida de vocês, né? E respeito sempre a opinião. Eu respeito muito o Luiz, respeito muito a opinião das pessoas. E a gente aprender a separar essa questão e respeitar a opinião do próximo muda muito, faz muita diferença na nossa vida e na sociedade. E a gente tem que entender que não existe homem, mulher, negro, branco, gordo, magro. Existem pessoas, seres humanos. E são todos feitos da mesma matéria. Exatamente. São todos feitos. Tem um filósofo, ele... Agora eu não me lembro o nome, mas ele foi um dos professores de Marco Aurélio, se eu não me engano. Me corrijam depois se alguém souber bem certinho, porque agora para nome me fugiu. Mas ele estava no cemitério lá, tinha um monte de ossos, né? E parece que Marco Aurélio perguntou para ele: quem você está procurando? Pessoal, eu estou tentando procurar os seus pais aqui, mas com os ossos dos escravos eu não consigo saber quem é quem. Porque no fim, a gente é tudo igual. A gente vai virar osso, pó, nada. Pega o esqueleto de uma pessoa negra, uma pessoa gorda, um homem, uma mulher. É basicamente a mesma coisa. Não tem muita distinção, né? Enfim. Nós somos criados à imagem e semelhança, né? Exato. Com a missão de levar o evangelho, de gerar vida nas outras pessoas. Nós viemos servir a um ao outro. Essa é a nossa missão. E a mulher, ela foi tão abençoada que ela teve foi dado a ela a capacidade de gerar uma vida. Então, nós carregamos no ventre um outro homem, uma outra mulher, uma nação dentro do nosso ventre. E eu acho isso fantástico. Então, acho que essa, na minha opinião... Essa oportunidade que as mulheres têm de carregar a vida é top demais. Eu acho que essa é a parte mais bonita da Bíblia, que é quando fala que a mulher realmente é aquela que carrega a vida. Eu acho que é o papel mais, assim, lindo que existe na vida, né? Exatamente. É uma função nobre. Muito nobre. Bom, mas assim... De tudo que a gente falou, né, que depois a gente vai receber os comentários, espero que vocês comentem muito para ajudar a gente. Sigam o nosso canal, deixem um comentário, a sugestão para os próximos, história se vocês quiserem. Eu sempre digo que toda história, ela vale a pena ser contada, vale a pena ser ouvida, porque a sua história pode ajudar alguém. Assim como a história dos personagens da Bíblia, que são reais, a nossa história também pode ajudar outra pessoa, pode inspirar alguém a fazer diferença, né? E buscar esse conhecimento, buscar essas histórias, eu acho fantástico. Agradeço, Luiz, mais uma vez por você ter aceitado vir aqui falar um pouquinho comigo hoje. Eu que agradeço, tremendamente honrado com o convite. E quem quiser saber mais também, eu posto algumas coisas lá a respeito da Bíblia, algumas mensagens e tudo mais. É só colocar Luiz Fernando Mentor, Luiz com S lá, vocês já acompanham também. Eu vou deixar no final da descrição do vídeo o @ do Luiz também. Segue lá, qualquer dúvida, pergunta. Tá? Ele é um cara que está sempre disposto a ajudar. Né? Isso mesmo. E aí segue, compartilha, comenta e ajuda a gente no canal, gente.